Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que todos sejam bem-vindos ao curso bíblico Profecias para o Tempo do Fim, no qual estamos estudando o livro de Apocalipse. E o tema de hoje será as 7 trombetas do Apocalipse. Para que nós possamos entender esse tema bastante complexo, precisamos buscar o Senhor em oração. Eu te convido, onde você está, vamos orar juntos. Feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, neste momento, ó Pai amado, que estamos reunidos para assim estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos, ó Senhor, o auxílio do Teu Espírito para que nós possamos entender. Fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, chegamos a este tema chamado As 7 Trombetas de Apocalipse. Novamente, o numeral 7 é citado em Apocalipse. Primeiramente, foram 7 cartas às 7 igrejas, depois, os 7 selos do Apocalipse, e agora chegamos nas 7 trombetas. Este tema é um tema bastante complexo, muito difícil de se entender, assim comentam vários teólogos, mas nós iremos aqui com o auxílio do Espírito Santo, ele irá nos iluminar e nós iremos estudar juntos. Para nós iniciarmos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8, verso 7, que fala sobre a primeira trombeta. E diz assim: O primeiro anjo tocou a sua trombeta e ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra. E assim um terço de toda a terra foi queimada, e também um terço das árvores e de toda a relva existente. Aqui fala sobre trombetas, no qual os anjos tocaram as trombetas. Gente, o que significa o tocar da trombeta, o clangor da trombeta? O que significa tudo isso? Trombetas estão sempre associados com manuseio de guerras. Quando nós passamos assim a estudar a Bíblia, nós percebemos que ela foi utilizada muito no passado. Foi utilizada para guerra, para anunciar guerra. Nós lembramos quando Josué ele entra ali na Canaã, ali as trombetas são tocadas e as muralhas de Jericó caem. Nós também vemos essas trombetas aparecerem lá em Gideão, quando ele enfrenta assim com 300 homens os exércitos e assim eles são vencedores. E sempre ali estão trombetas associados à guerra. E agora aparece aqui em Apocalipse, falando sobre trombetas, no qual o Senhor faz guerra contra este mundo, contra este planeta. E a primeira trombeta fala sobre chuvas aí de granito e de fogo que foi atirado na terra. Novamente, o livro de Apocalipse nos remete para algumas fases da história. Assim como estudamos nos primeiros capítulos, assim também ela vai nos direcionar para as fases da história, tudo o que aconteceu no passado. Porque vocês lembram, logo no início do curso, nós falamos que a nossa corrente de interpretação teológica é o historicismo, porque a história ela explica os fatos bíblicos, tá ok? Então, a maioria dos teólogos e eruditos, eles colocam esse evento, eles apontam o que acontece aqui na primeira trombeta para a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Vocês lembram que assim explica a história que o general Tito, no ano 70 depois de Cristo, ele sitia Jerusalém e ali ele invade. E naquele momento que Jerusalém é invadida, muitos ali morrem. Muitos dos judeus ali morrem. Diz que ali foi um rio de sangue derramado dentro das muralhas de Jerusalém. Onde o general ele destrói as suas muralhas e destrói também, assim, o templo no cerco de Jerusalém do ano 70. Então a primeira trombeta aponta para esse fato histórico. Vamos aqui rapidinho para a segunda trombeta, que está lá no capítulo 8, versículo 8 e 9, que diz o seguinte. Capítulo 8, versículo 8 e 9. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como uma enorme montanha ardendo em chamas foi arremessada sobre o mar. Por este motivo, um terço do mar transformou-se em sangue. E morreu a terça parte das criaturas que vivem no mar. E um terço de todas as embarcações foram destruídas. Esse foi a segunda trombeta que foi tocada.
Então, gente, esse aqui já aponta para outro evento que aconteceu na história. Aqui aponta para a queda do Império Romano Ocidental. Quando o Império Romano caiu, foi aberto aqui, representando aqui João lá na ilha de Patmos, a abertura, o toque da segunda trombeta. Vocês lembram quando as 10 tribos bárbaras vindo da Germânia invadiram Roma e assim ali foi conquistado? Nós já estudamos isso aqui em algumas aulas passadas, quando eu estava estudando o livro de Daniel, a respeito dos 4 animais, no qual os 10 chifres são as 10 nações que invadiram a Europa, no qual o chifre pequeno nós também estudamos, que conseguiu extinguir três daquelas tribos bárbaras. Então aqui aponta para aquele período, que essas tribos bárbaras vindo da Germânia invadiram a Europa. E no ano 476, que foi o ano que cai o último império de governo mundial, que foi Roma. O império que mais passou tempo governando assim, bora supor aqui, o planeta, praticamente, que eles eram a maior nação que existia aqui no planeta. Então essa foi a última nação que caiu. Depois dela, segundo a profecia de Daniel, nunca mais vai existir uma nação com governo mundial. A única nação que virá é quando aquela pedra que foi lançada assim, auxílio de mãos sobre a estátua do sonho do rei Nabucodonosor e assim destruiu todas as nações, aquela pedra representa o reino de Deus, que virá quando Jesus vier nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Vamos agora para a terceira trombeta. A terceira trombeta está no capítulo 8, versículo 10 ao 11, que diz assim: O terceiro anjo tocou a sua trombeta e precipitou do céu uma grande estrela, ardendo em chamas como tocha, sobre um terço dos rios e das fontes das águas da terra. E o nome dessa estrela é Absinto. Portanto, um terço de toda a água potável da terra tornou-se amarga, e multidões morreram pela ação nefasta das águas que foram envenenadas. Esse foi a terceira trombeta que foi tocada, gente. Aqui fala de um grande anjo que foi expulso, não foi isso? E segundo Apocalipse 1:20, ele aqui no verso que nós lemos, 8, 10, ele fala de uma estrela que foi lançada. E essa estrela representa um anjo. Quando nós lemos Apocalipse 1:20, fala que estrelas significam anjos. Então foi um grande anjo que foi lançado e aqui ele cai aqui na terra. Então essa grande estrela, este anjo aponta para um anjo que foi expulso lá do céu. E esse anjo que foi expulso lá do céu, chamado de Lúcifer, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ou seja, uma criatura queria ser igual ao Criador. Ele elevou-se o seu coração por causa da sua formosura. E assim, devido tanto poder, ele quis ser igual ao Criador. Ali a Bíblia diz que houve batalha no céu. E Satanás foi expulso juntamente com a terça parte dos anjos e veio para aqui na terra. Ele veio parar aqui na terra. Então aqui Apocalipse fala dessa estrela que foi precipitada e lançada aqui na terra. E essa estrela, o próprio Satanás, ele influenciou muitos líderes religiosos, gente. Muitos líderes foram influenciados por Satanás. E esses falsos líderes pregaram muitas e muitas mentiras. Queria sair agora um pouco aqui do livro de Apocalipse, para que nós possamos nos aprofundar. Vamos aqui voltar somente um livro. Vamos para o livro de Judas. O livro de Judas só tem um capítulo, não é isso mesmo? Então, o versículo é o versículo 13, que diz assim: São como as ondas brávias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes, para as quais são preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Aqui a palavra de Deus, no livro de Judas, nos fala que esses falsos líderes eram chamados de estrelas, agora estrelas errantes. Estrelas que faziam com que as águas ficassem amargas. Aqui Apocalipse fala que as águas ficaram amargas. A água pura da fonte da vida é Jesus. Mas eles trocaram Jesus por águas amargas, ou seja, por falsos ensinos, tradições, pregaram a mentira, a idolatria dentro da igreja, levando muitos assim a se perderem. Porque a palavra de Deus é fiel, no qual dizer que importa
nós servirmos a Deus do que aos homens. E muitos deixaram de servir a Deus e foram servir a homens, e assim caíram nas ciladas do inimigo. Vamos aqui para a quarta trombeta, capítulo 8, versículo 12 e 13. 12 e 13 diz assim: o quarto anjo trocou a sua trombeta e um terço do sol foi ferido, bem como a terça parte da lua e das estrelas, de maneira que um terço deles se escureceu completamente. Assim um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Enquanto eu admirava esse acontecimento, ouvi uma águia que planava pelo meio do céu, granindo em alta voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas, que estão prestes a ser entoados pelos 3 próximos anjos. Gente, essa parte aqui da quarta trombeta nos remete para a Idade Média. A idade das trevas, a idade da maior perseguição que o povo de Deus sofreu. Trevas espirituais. Naquela época a Bíblia foi tirada de circulação, não podia mais ler a Bíblia, então você tinha que confiar no líder religioso que só pregava tradição. A Bíblia foi colocada para escanteio e as tradições da igreja foi colocada em prática e as pessoas tinham que acreditar naquilo que seus líderes religiosos falavam. Até nos dias de hoje, tem pessoas que preferem acreditar nas tradições da igreja do que acreditar na Bíblia Sagrada. Então, nessa época, foi isso que aconteceu. Mas o que nos chama a atenção aqui no quarta trombeta é o seguinte: ele fala de 3 ais e aponta o seguinte: as próximas trombetas virão 3 ais. Ele já prepara para aquilo que virá, que com certeza vai ser de grande dificuldade, principalmente para o povo de Deus, de grande perseguição que o povo sofre. Então, se nós agora formos para a quinta trombeta, estamos em Apocalipse, capítulo 9. Agora, 9, versículo 1, 8 e 10. Diz assim: 1. Então o quinto anjo soou a trombeta, e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e aquela estrela foi entregue à chave do poço do abismo. Versículo 8 diz assim: os cabelos deles eram parecidos como os cabelos de mulher, e os dentes como os de leão. Versículo 10: tinham também caudas e ferrões como de escorpiões, e em suas caudas carregavam a capacidade de provocar tormentos à humanidade por 5 meses. Vamos ver o que é que o primeiro ai aqui ele traz. Mostra o surgimento do islamismo, gente. Ou seja, no qual eles afirmavam que Jesus era apenas um profeta e não acreditavam em Jesus como uma divindade. Então eles se tornaram inimigo do cristianismo. E o interessante é que fala aqui também sobre 5 meses. O calendário judaico, cada mês, 30 dias. Então 30 vezes 5 dá 150 dias. Transformando tudo no princípio profético, dia, ano, temos 150 anos. Quando foi que começou esses 150 anos, no qual esse povo conseguiu prevalecer em cima dos seus inimigos? 150 anos foram anos de destaque, no qual o islamismo teve na história. O império dominou do ano 1299 até 1449, 150 anos certinho, porque aí foi a fundação do Império Otomano. Quando o Império Otomano ali ele foi fundado, e eles conseguiram assim levar o Império Bizantino ao seu colapso. Foi nessa parte de 150 anos. E eles eram considerados como escorpiões, devido à sua ferocidade, tá ok? Partimos agora para o penúltima trombeta, que está em Apocalipse, capítulo 9, versículo 13 ao 15. Capítulo 9, versículo 13 ao 15, que diz assim: a sexta trombeta. Então o sexto anjo fez soar a sua trombeta, e ouviram uma voz que se projetava dos 4 anjos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo que empunhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados juntos ao grande rio Eufrates. Gente, aqui, na sexta trombeta, no qual Apocalipse nos traz, aqui fala a respeito de um ataque ao cristianismo através do secularismo. O secularismo, através das suas paixões pelo mundo,
foi um grande ataque ao cristianismo, no qual muitos ali foram enganados. E aponta para os eventos que vai acontecer próximo da vinda de Cristo, uma grande batalha entre a luz e as trevas. E ali vão se conhecer quem serão a luz e quem serão as trevas. Neste momento vai ser o maior momento de decisão, que a Bíblia diz que, se possível, enganarão até mesmo os escolhidos, porque o Satanás, ele vai personificar o próprio Jesus Cristo, no qual diz que ele tem poder de fazer até fogo descer dos céus. Grande multidão vão seguir esse líder, para assim ser levado para a perdição. E aqui fala que esses 4 anjos, que cada um está colocado em cada canto da terra, nos 4 pontos cardeais, eles vão afrouxar os ventos da destruição, os ventos do juízo divino, e a terra vai passar por grande alarme. A terra vai passar por grande destruição, porque muitas pragas serão derramadas sobre a terra, mas só atingirão os ímpios. Os justos não sofrerão dano algum, mas serão perseguidos pelos ímpios, numa perseguição de grande angústia. Agora, entre a 6ª e a 7ª trombeta, existe um interlúdio que vai acontecer, alguns eventos que nós já iremos estudar no próximo capítulo. Mas o que nós podemos perceber aqui é que já a 7ª trombeta já sai do capítulo 9 e vai para o capítulo 11. Eu queria que você lesse comigo o capítulo 11 de Apocalipse e o versículo 15. Capítulo 11, versículo 15 diz o seguinte: a 7ª trombeta. Então o 7º anjo fez soar a sua trombeta, e aconteceram nos céus fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Glória a Deus por isso. Gente, aqui a Bíblia já se explica que a 7ª trombeta é tocada com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo nós estaremos lá esperando, aguardando ao Senhor, passando por grande perseguição, mas estaremos de pé, porque a Bíblia diz que nós devemos ser fiéis até a morte, e assim nós receberemos a coroa da vida eterna. E aí vem Jesus para assim nos coroarmos. Nós iremos nos apresentar com o Senhor com as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui marca o fim do tempo de angústia aqui da terra, marca a volta de Cristo. Anuncia o fim da história deste mundo. E aquela pedra alçada assim aos filhos de mãos do sonho de Nabucodonosor, que Daniel interpretou, chega até nós. E nós iremos viver uma vida repleta de felicidade, porque estaremos ao lado do autor da vida, daquele que é amor. Deus é amor e ele assim vai estar conosco. O interessante é que a Bíblia nos mostra tudo isso. Então nós devemos tomar uma decisão. E a decisão, gente, tem que ser hoje. Quem sabe você está falando com alguém que ainda carrega fardos pesados sobre você e te afasta do Senhor. E tudo que te afasta de Jesus também te afasta da salvação. E o meu apelo hoje é que você largue desses fardos. Jesus, ele está aqui para te ajudar a você se livrar desses fardos pesados do pecado. Então lança fora os fardos e vem para Jesus. Hoje ele te chama. Hoje o Espírito Santo bate na porta do teu coração e diz: filho amado, filha amada, vem para mim. Não fica nesse mundo que ele vai ser destruído com fogo. Vem comigo, porque eu tenho algo melhor para te dar. Um dia estaremos juntos, naquele grande dia lá no céu. E lá nós iremos poder adorar o nosso Senhor para todo sempre, para toda a eternidade. Esse é o meu desejo. E eu acredito que esse também é teu desejo, não é isso? Se for o teu desejo, nesse momento, diga um amém. Um amém bem forte. Glória a Deus por isso. Amém. Então, meus queridos, minhas queridas, encerramos mais uma aula. Que o eterno Deus continue nos abençoando ricamente. E até a próxima aula, se Deus quiser. E como eu sempre encerro, não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.